talvez a dúvida e a maior preocupação das pessoas seja como é que eles conseguiram produzir uma vacina contra a Covid-19 de maneira tão rápida. De um modo geral, quando a ciência consegue produzir uma vacina bem-sucedida, eu estou dizendo isso porque nem sempre a ciência consegue produzir uma vacina bem-sucedida. Não existe vacina para dengue, não existe vacina para AIDS, por exemplo. Quando ela consegue, a gente tem um tempo médio de produção, desenvolvimento e aprovação de uma década, ou seja, de 8 a 12 anos, assim, uma década para produzir. Até hoje, a vacina de produção mais rápida tinha sido a do sarampo, com 4 anos de produção, ali por volta da década de 1960. E no caso da Covid, a gente teve as primeiras vacinas liberadas com 10 meses de estudos, o que é um tempo recorde. Como é então que eles conseguiram produzir essas vacinas de maneira tão rápida? Ou será que, no afã de aprovar logo uma vacina, eles não atropelaram alguns procedimentos de segurança que vão colocar a saúde das pessoas em risco? É isso que a gente vai falar agora. Em primeiro lugar, nunca houve na história da humanidade uma mobilização tão grande de cientistas, profissionais, laboratórios e um fluxo tão gigante, tão absurdo de recursos humanos, tecnológicos e financeiros, grande afluxo de dinheiro para a descoberta e produção de uma vacina da Covid. Nunca antes na história da humanidade a gente teve tantos institutos, laboratórios, universidades interessadas e preocupadas em descobrir um tratamento para essa doença. Então, a primeira razão é essa, né? Uma alocação brutal de recursos. A gente teve também colaboração, né? Mais do que concorrência entre diversos agentes, embora há uma faceta comercial na busca de um remédio altamente lucrativo, né, que será vendido para quase 8 bilhões de pessoas, então existe essa faceta, mas houve muita colaboração entre países, entre entidades, entre organizações, compartilhando os achados, compartilhando conhecimentos, ou seja, conhecimento que se obteve aqui na Alemanha passou para cientistas da Itália, que passaram para cientistas da Ásia, então houve muito esse compartilhamento de informação, não é? Então acho que a primeira razão é essa, mobilização de muitos profissionais e uma injeção brutal de dinheiro para acelerar esse processo, porque a pandemia causou muito prejuízo, ainda causa no mundo inteiro. A gente precisa dizer também que a medicina hoje é muito mais moderna e avançada do que na década de 50, 60, 70. Não tem como comparar o processo de produção tecnológico de uma vacina de hoje com de décadas atrás. Para você ter uma ideia, semanas depois de terem descoberto o vírus, já tinham sequenciado, né, o DNA do vírus, já tinha no Google fotos em alta resolução do vírus, então é uma outra realidade. Então acho que a primeira coisa a justificar esse desenvolvimento acelerado foi a mobilização brutal de recursos, inclusive financeiros, para a pesquisa dessa doença. A segunda razão é que, embora seja em tese um vírus novo, né, o coronavírus, ele pertence a uma família de vírus já razoavelmente conhecida e catalogada pelos cientistas. Mais do que isso, né? Ele é meio que ali uma variante do SARS, do MERS, um vírus que atingiu aí a Ásia há alguns anos atrás. Então ele já vinha sendo, essa família de vírus já vinha sendo estudada. Então, apesar da vacina, do estudo específico do Covírus ter se dado aí no começo de 2020, ele se valeu de estudos antecedentes que já vinham sendo conduzidos há alguns anos atrás e que serviram de base, serviram de plataforma inicial para complementar esses estudos do Covid. Então, eles já se valeram de conhecimento prévio de alguns anos atrás. Então, é uma meia-verdade dizer que essa vacina foi exatamente desenvolvida em 9, 10 meses. Foi em 9, 10 meses, ok? Se emprestando um monte de conhecimento e achados que já se tinha dessa família de vírus de alguns anos atrás. Em terceiro lugar, houve um processo de pressão política, social, econômica, para que houvesse uma liberação logo de uma vacina, de um processo.
Nesse sentido, foram adotados procedimentos emergenciais que fizeram aprovar etapas que normalmente eram muito burocráticas, muito lentas, num ritmo muito mais veloz, né? Os organismos, as entidades, laboratórios, agências de saúde adotaram procedimentos emergenciais muito mais céleres, menos burocratizados para aprovar, inclusive em instâncias políticas, para aprovar essa vacina de maneira mais rápida do que seriam num rito normal. E por fim, a própria existência de uma pandemia fez acelerar, né, tornou mais rápido o processo de conclusão da fase 3, que é a fase em que a gente testa a vacina em milhares de pessoas. Por que isso? Porque a fase 3, né, depois você já foi das fases antecedentes, é uma fase em que você testa a vacina em muita gente. 20 mil, 30 mil, 40 mil pessoas. Essa é a fase, né? E para saber se a vacina é eficaz, você precisa esperar que uma quantidade relevante delas, digamos 200, se contaminem, para a gente saber se ela foi eficaz ou não. Se ninguém se contaminar, ninguém sabe. Porque a vacina funciona assim. Digamos que eles arregimentem 40 mil pessoas, voluntários, para tomar vacina. Então, para a metade, 20 mil voluntários, eles dão a vacina de verdade, com o princípio ativo. Para os outros 20 mil, eles dão um placebo. O que é um placebo? É um princípio sem nada, uma água com sal lá, entendeu? Uma vacina fake. Então, para 20 mil eles dão a vacina, para 20 mil eles dão o placebo e não dizem para qual grupo eles deram e dizem, ó, pode ser que você tenha tomado a vacina, pode ser que você não tenha tomado a vacina, né? Porque senão a pessoa começa a adotar um comportamento de risco, achando que está vacinada, e aí o resultado dá errado, né? Então as pessoas não sabem e falam para levar uma vida normal. E eles precisam aguardar que dessas 40 mil, um número estatisticamente relevante, 200, digamos, por volta disso, se contaminem. Depois que 200, né, se contaminam, aí eles abrem o sigilo e veem desses 200 quantos tomaram a vacina real e quantos tomaram a vacina fake. Se desses 200, 100 tomaram a vacina real e 100 tomaram a vacina fake, significa que a vacina não serviu de nada, porque ter tomado a vacina ou não ter tomado a vacina deu na mesma, a mesma quantidade de pessoas se contaminou. Mas se, por exemplo, dessas 200, 190 tomaram a versão fake e só 10 tomaram a versão real da vacina, isso significa que a vacina protegeu de fato. E o que isso tem a ver com a velocidade de liberação da vacina? É que se não houver pandemia, demora muito até você ter 200 pessoas dessa amostra contaminada, entendeu? Mas como todo mês tem milhões de casos no mundo, existe uma chance maior de se atingir esse número de contaminados de maneira mais rápida. Imagina que seja uma doença raríssima. Vai demorar uma eternidade, né, até que essas pessoas sejam contaminadas, né? Como a gente está no meio de uma pandemia mundial, não é? Essas contaminações necessárias para se fazer uma análise estatística, elas ocorrem mais rapidamente. Em poucos meses a gente já obtém esse número mínimo e já pode abrir estatisticamente o estudo. É por isso que países com altas taxas, né, de incidência, como é o caso do Brasil, são boas plataformas de testes para essas vacinas. Quais são os prós e contras desse processo tão rápido de aprovação da vacina da Covid? Acho que os prós são muito óbvios, não é? Quanto mais rápido a gente disponibilizar uma vacina acessível para todo mundo, mais mortes e sofrimentos a gente evitará. Só quem perdeu algum conhecido ou parente pela Covid sabe a dor e o sofrimento que isso ocorre, então a gente vai poder abreviar esse sofrimento e a quantidade de vítimas, né? Mais rápido a gente vai poder retornar às nossas atividades normais, atividades econômicas, reduzindo o impacto econômico que uma pandemia, esses processos de lockdown causam também na economia, no sofrimento aí das famílias. E uma terceira razão também é que essa prova de fogo que a humanidade foi submetida por conta dessa pandemia, ela pode inaugurar uma nova fase na produção de vacinas, não apenas modernas, seguras, eficazes, mas sobretudo rápidas, mais céleres também,
né? Porque para muitas pandemias talvez não dê para a gente esperar uma década de produção, né? Imagina a gente passar por uma outra pandemia e falar, ok, temos que esperar 10 anos para uma vacina. Pode ser que isso não seja suficiente, né? E quem nos garante, né, nesse mundo hiperconectado, hiperglobalizado, em que existe tráfego de pessoas para lá e para cá, que a gente não vai ver surgir outras pandemias de novo, né? O mundo virou uma imensa aldeia global e é bom que a gente esteja tecnologicamente preparado para, na eventualidade de uma outra pandemia como essa, a gente consiga oferecer respostas seguras, eficazes e rápidas também. Os lados negativos de uma vacina descoberta de maneira tão célere é que, embora a gente tenha razoavelmente catalogado e armazenado e descoberto todos os possíveis efeitos colaterais a curto prazo, que todos se mostraram muito brandos, febre, irritação no local da aplicação, a gente não tem como saber os efeitos possíveis, né, os eventuais possíveis efeitos colaterais a longo prazo, pelo simples fato de que não houve longo prazo. A doença acabou de ser descoberta, a vacina acabou de ser liberada, então não tem como se descobrir efeitos a longo prazo de algo cujo longo prazo não decorreu ainda, né? Nada leva a crer que poderão existir riscos terríveis, mas cientificamente não é possível afirmar categoricamente, porque não se passou um longo prazo ainda, né? De todo modo, nada indica que haja o risco de você virar um jacaré, por exemplo, né? O outro efeito, outro lado negativo de uma vacina produzida tão rápida é que a gente sabe que o indivíduo pode ficar protegido, mas a gente não sabe até que ponto ele pode transmitir a doença. Ou seja, eu tomo a vacina, eu passo a não pegar a doença. Mas não dá para saber até que ponto eu deixo de transmitir essa doença para outros. Isso não há estudos longitudinais, mais longos, que possam nos dar uma certeza disso, né? A outra coisa que também não se sabe pelo curto espaço de tempo é qual é a taxa de duração dessa imunização, né? Se eu fico imunizado a partir da vacina por 6 meses, por 1 ano, por 10 anos, ou seja, dito de outro modo, se a gente vai ter que tomar essa vacina todo ano, se vai poder tomar a cada 3 anos, enfim, são coisas que provavelmente a gente vai ter que tomá-la periodicamente, né? Mas são coisas para as quais a gente não tem uma resposta absoluta ainda.